anos de idade. A Bíblia diz que agora José, ele está dentro da casa de seu pai, ele está dentro de um convívio familiar, onde ali tem Judá, Zebulon, Naphtali, ali tem os seus irmãos Rubens, 11, 10 de seus irmãos nesse momento, e posteriormente 11 com Benjamim, 12 com José, um convívio familiar. Mas a Bíblia diz que José era filho da velhice de seu pai. Então agora Jacó o amava mais do que os seus irmãos. E isto começou a intrigar, a trazer um certo revolta, um certo ciúme entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que um certo tempo Jacó, começou, alguns teólogos vai dizer que tinha ali um certo favoritismo que Jacó demonstrou, um certo ali, ele sabia agora pegado José e separado, mostrado algo singular com José, mas não era somente isso, porque ali eu vejo um propósito de Deus na vida de José, mas era mais novo, não importa, quando Deus quer usar, quando Deus tem um propósito, não importa quem é, não importa, quando Deus quis levantar Gideão, ele era menor também, ele era menor, a tribo dele era a tribo de Benjamim, a meia tribo, a menor, mas o anjo do Senhor ficou analisando, porque Deus não olha como o homem olha, Deus não escolhe como o homem escolhe, a prerrogativa de Deus escolher está dentro do propósito e dentro do rabisco de Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar. No lagar nós entendemos que é trabalhar uva. Uva se pisa dentro do lagar, um lugar apertado, de parede alta. E ele estava ali malhando o trigo. Então o anjo do Senhor já ficou assistindo, dizendo: tem algo diferente. Este é o batalhador, este é diferente. Ele ficou assistindo, porque assim, aquilo que nós fazemos, o Senhor contempla. Aquilo que nós faz, Deus está vendo. Então Gideão ali malhando trigo. Para malhar trigo, irmão, é na areia. Nós entendemos, é um lugar espaçoso, plano, onde se pega uma vara comprida, joga o trigo, dá-lhe vara naquele trigo, para separar o trigo da palha. E o lugar eira é um lugar plano, aonde o vento vem, e agora ele se pega a pá e joga para cima. O vento vem e arranca a palha e separa do trigo, mas ele estava numa situação difícil, porque o inimigo vinha e sitiava Israel e tomava tudo e empobrecia. Ele diz: pode vir o inimigo, mas aquilo que eu não tenho, o inimigo não vai tomar. Ele estava dentro do lugar apertado, a vara tinha que ser pequena, não tinha vento para separar a palha, o trabalho era mais difícil, mas o anjo do Senhor o assistia e disse: varão valoroso. Ele diz: mas como assim? Ele diz: tu és escolhido de Deus para libertar o seu povo, mas as prerrogativas de Deus não é dos homens. Ele diz: mas como? Se a minha tribo é a menor, se a minha família é a menor, e se eu sou o menor da casa de meu pai, Deus não erra em endereço. Deus escolhe José, Deus escolhe Gideão, escolhe também Davi, que está no campo, e Deus vai dizer: vai lá na casa de Jessé, o Belemita. Deus não erra, Deus não erra não, você é escolhido de Deus. Mas você pode dizer: porque tudo isso está acontecendo comigo? Para de questionar, tudo isso está acontecendo porque faz parte de um propósito, de
Você vai entender isso dentro da vida de José. Então Deus disse para Samuel: pega seus chifres, coloca azeite e vai até a casa de Jessé em Belém. Jessé, o belemita, lá eu tenho me provido de um rei. Quando Samuel chegou, que encontrou os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, que fazia parte do exército, homens bélicos, homens poderosos, homens fortes, de aparência. Quando Samuel chegou e disse: eu tenho certeza que Deus, Tiago e João, achou a taça, achou o lugar, já estou olhando para ele. Disse: Deus disse: calma aí, profeta, porque quem escolhe sou eu, quem determina, quem levanta sou eu. Daniel abriu a boca e disse: quem coloca no trono sou eu, quem levanta sou eu, quem abate sou eu, quem fere sou eu, quem mata sou eu, e quem dá vida também sou eu. E ele coloca no trono quem quer, ele salva quem ele quer, não importa quem ele escolhe, ele exalta. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou e destaque, ele diz: não, eu não olho a aparência do homem para se escolher um para predizer, para poder ter autoridade entre os demais do mundo secular. Precisa da formação acadêmica. Se ele é doutor, se ele tem magistério, se ele tem uma formação, alguma coisa, nada contra, mas precisa do currículo para pegar um serviço dentro de uma empresa. Ele precisa de um currículo bem estruturado. Eu estava estudando na faculdade a respeito da carreira profissional. Olha, para você ter uma vaga, você tem que falar do jeito do currículo, você tem que saber a postura, você tem que saber como falar ele. Eu quero dizer que quando Deus está no negócio, ele vai te colocar. E tem testes de linho fino para te colocar, porque quem levanta é ele que levanta. Bendito seja o nome santo do Senhor. E quem Deus escolheu na casa de Jessé, e passou todo mundo e disse: não é que Deus está me dizendo que não está aqui. Ele diz: tem mais alguém? Ele diz: tem um lá no campo, está apacentando as ovelhas. É o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz em verdes pastos, que mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me na vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aí Davi está aguardado, prepara uma mesa perante minha presença do meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu dou uma palavra de Deus para chegar lá. Precisa vencer para receber meu filho, precisa vencer. Não é batalhar um pouco e ceder, não é batalhar um pouco e recuar. Deus nos convida a vencer. A palavra é essa. Chegamos a outra marcha. Enquanto não chegamos, vamos pelejar. Enquanto não chegamos, vamos vencendo, vamos lutando, porque quem nos escolheu, ele responsabiliza a nossa chegada. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quem chama é Deus. A Deus se chama, meu irmão.
E quando Deus chama, não adianta fugir do chamado de Deus, meu Anderson. Quando Deus chama, não adianta fugir. É como João diz: eu vou para Tarso, mas não vou para Nínive. Está no oposto, não adianta fugir. Tem que fazer do jeito que Deus projetou. Não adianta fugir quando Deus chama, vocaciona. Não adianta fugir. Fugir é o mesmo que entrar na boca do peixe. Na boca do peixe, Deus coloca o nome. Oh, aleluia. Deus vai apertar um pouquinho mais. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai apertar um pouquinho mais. Vai fazer o que eu amo. Não vai dar no projeto. Se o projeto é extinto, é projeto. Se o projeto é o cárcere, mas tem que estar dentro do projeto. Se sair milímetro do projeto, Deus não quer. Tem que estar dentro do projeto de Deus. Não adianta fugir do projeto. Não adianta fugir daquilo que Deus quer. Não adianta recuar. Não adianta desobedecer. Não adianta mudar a rota. Tem que fechar e viver por causa da desobediência, por causa da falta de compromisso com Deus que te chamou. É mais fácil voltar para onde Deus quer que você esteja, ao centro da vontade do Eterno, para que Ele acalme a tempestade, para que as coisas voltem a ser boas. Glória a Deus. Primeira coisa que eu entendo: quando Deus escolhe, está escolhido. Não adianta questionamento. Na casa de Jacó, Deus escolheu José, já estava traçado. Sabe por quê? Primeiro, José teve um sonho, Deus entra na história e dá um sonho para ele. Ele estava no campo com seus 11 irmãos, ele estava atendo trigo e os feixes, eles amarravam os feixes, mas de repente os feixes ficam de pé. Os feixes de todo mundo, irmãos, fica de pé. E o de José, ele sobe. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou escolhendo entre os 12 José. Os demais vai se curvar, mas José é o que eu estou escolhendo para esta obra. Deus entra na história, eu fechei ela. Eu estava no transporte escolar e vi, pensando nisso, dirigindo um ônibus. Ele tem uma fazenda e um mistério. E eu disse: por que o trigo ele se elevou? Porque aquilo vem meditando. Eu deixei meu aluno e retornei para ir para a escola. Eu estava voltando de volta no caminho, sem saber para onde eu ia, Deus direcionando. E eu entrando no mistério. Quando Deus escolhe, Ele faz algo sobrenatural acontecer, porque é Ele quem escolheu. Sabe por que o feixe se levantou? O feixe não é capaz de se levantar sozinho. Quem levantou o feixe que pegou foi Deus. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te levantou. E Deus sempre na história, Ele tem muitos sonhos. Eu tive um sonho, foi assim o peixe que vocês se curvavam e o meu se elevava. E agora os irmãos disseram: deveras, tu vai reinar sobre nós. E é difícil, porque o pai dá uma túnica. Não vou entrar no mérito da túnica. A túnica que Deus foi Jacó. A túnica de Jacó, ele perdeu ela tingida de sangue, perdeu a primeira túnica, a túnica que quando José foi para o cárcere, José arrancou
que Deus vai te dar e que Deus ninguém vai tomar. Uma vez. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo que a partir daí os irmãos de José já não podiam falar com ele. Pensa comigo que José chegava para alimentar em casa e os irmãos quando estavam à mesa, isso foi uma conjectura. José chegava empolgado porque Deus tinha um mistério, mas José não entendia nada daquilo que Jesus disse. O que eu faço agora não entende, mas vai entender depois que as coisas vão esclarecendo. Mas eu penso que ele não entendia. Chegava para sentar, os irmãos se levantavam. Eu penso que os irmãos diziam: olha aí, olha o sonhador, olha aí este menino mimado de papai. Não poderia falar mais com ele por causa da túnica e por causa do seu sonho. A Bíblia diz que os seus irmãos aborrecida, mas um dia a Bíblia diz que os irmãos estavam apacentando e botando, e a Bíblia diz que ele foi atrás. Quando ele foi, os irmãos aqui daí diz: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador principal. E eles fizeram ali algo terrível, uma conspiração, dizendo: ele vai vir, nós matamos ele, lançamos uma cova e dizemos para o nosso pai: uma fera o destruiu, e vamos ver o que será de seu sonho. Olha aqui para ver qual que era a fúria dos irmãos de José. Eu digo uma coisa: o maior levante não é de quem está fora, mas é de quem está dentro da vida de José. O maior levante foi dos seus irmãos. Na vida de Jesus, o maior levante foi do povo de Israel. Na casa de Davi, o maior levante foi os seus irmãos. Lá não tem problema. Quando Deus tem projeto, ele vai se cumprir. Mas espera aí, o processo é doloroso, o processo é difícil. Deus deu sonho, mas parece que Deus se ausenta da história. Parece que Deus já não dá mais sonho para José. Quando José está chegando, alguém diz: não vamos matar, vamos dançar a cova. Pegaram a túnica de José e ele tingiu ela e jogaram dentro de uma cova, porque se tivesse água, eles pensavam, ele morre dentro da cova e não é nós que matamos. Mas aí foi tentando evitar aquele acontecimento. Diz: quando meus irmãos saírem, eu vou lá e resgato José, leva para o seu pai. Mas não importa o que se enrola da história, não importa não como a história vai começar, o importante é como ela vai terminar. Não importa, Deus já havia mostrado os peixes se curvando, Deus já havia se mostrado 11 estrelas, o sol e a lua se curvando, e o pai de José guardava no coração. E quando tiraram José da cova, venderam para o Egito com 17 anos de idade. A carruagem de espalhamento pegaram José, um menino que saiu da sua casa, dos braços de seu pai. Às vezes não entende, às vezes nós choramos por causa dos entes queridos, por causa daquilo da nossa parentela, de alguém nos dói, vai chorar, mas faz parte do processo, faz parte da chamada, faz parte daquilo que Deus projetou. Lá vai um adolescente, um jovem de 17 anos, sendo levado para o Egito. No Egito, quando Potifar compra José e coloca na sua casa, a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. Deus era com ele, por mais que ele foi desprezado, por mais que teve culpa, por mais
Deus está contigo, por mais que você não entende. Deus está contigo, mas também Deus estava com ele e prosperava. Eu penso que José não entendia, eu penso que ele vai imaginar a mensagem que Deus me deu, mas cadê o Deus do peixe? Cadê o Deus do sol e da lua se curvando? Eu fui para Nova, cadê Deus? Eu fui vendido, cadê Deus? Eu estou mexido, cadê Deus? Mas eu estava com ele na casa do Potifar. Deus prospera, Potifar colocou tudo na sua mão. E o episódio da mulher de Potifar, José Clemente, faz parte do processo. Ser fiel, ser íntegro, ser santo, ser puro, faz parte. Não é porque Deus prometeu que nós temos que andar de qualquer maneira. Para nós termos uma promessa e ter um fim, precisa ser puro, precisa ser santo, precisa ser fiel a Deus. Na sombra que o povo não estamos vendo, precisamos ser fiel àquele que nos chamou. E agora vem o episódio que a mulher de Potifar, a quebrada da mulher de Potifar, ela grita e agora o soldado vem, diz que este hebreu que nós colocamos em casa, ele quis me violentar. E a Bíblia diz que pegaram agora José e não sentenciaram. A sentença deveria ser morte, mas novamente, lá no começo, vamos matar para ver o sonho. Eu disse: não mata. Lá agora em Potifar, a sentença era morte, mas Deus disse: não mata. Por mais que você não está vendo sonho e nada de Deus se concretizando, se acertando, mas uma coisa, Deus está intervindo na sua vida e te dando grande livramento. José vai para a prisão, fazia parte do projeto, fazia parte do propósito. Sabe por quê? Porque na prisão a Bíblia diz: porém, Deus era com José. Aleluia! Glória a Deus. A prisão faz parte. José ficou 3 anos dentro da prisão, interpretando os sonhos, se cumpriu. Disse: fala lá para Faraó, sou inocente, mas calma, não é a hora de Deus chegar na história. Deus vem no meio da história, permanece na história, e no final, no capítulo 41 encerra. Nós vamos ver o agir de Deus. Deus diz: agora não é hora de agir. Aleluia. Se você não viu o agir de Deus ainda, Deus vai agir todo. Aleluia. Se você não viu o agir de Deus ainda, Deus vai agir. Capítulo 41, Deus vai lá no Faraó, que estava no trono, e vai dar um sonho terrível para o Faraó. Ele vai dizer que eu se pus no rio e subi o rio das 7 vacas gordas. Nós entendemos a história. Depois 7 espigas chegam e as espigas esturricadas. Faraó acordou. Sabe o que é isso? Isso é o agir de Deus. Deus agiu na história. Tirou o sono de Faraó. Acordou perturbado, chamou os magos, chamou todos do seu tempo, todos os astrólogos, para poder interpretar. Ninguém teve a interpretação. É Deus entrando na história. Agora, passado 2 anos, que ele interpreta o sonho daquele copeiro. Deus entra mais uma vez na história e fez o copeiro se lembrar de José. Ele diz: o meu pecado está diante de mim, rei. E quando eu fui preso lá no cárcere, tem um homem diferente, tem um homem cheio de Deus, tem um homem cheio de propósito, tem um homem que Deus é com ele, e ele dá o discernimento. Agora Deus vai entrar de novo na história, na vida de Faraó, e vai dizer: chama José e traz José até aqui. Irmãos, 17 anos. Quando tira José da prisão, a Bíblia diz que quando ele se apresenta para
tinha 30 anos de idade. 30 anos. 13 anos de prova. De se entender, de sofrimento. 3 anos dentro de uma prisão inocente. E um sonho na mente de José. O feixe, o sol e as duas estrelas se curvando. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o jeito que a história vai correr. Importa que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Esse dia eu já no João me diz uma palavra. A água que desce, Deus faz ela voltar. Deus muda o tempo, as estações. Deus entra na história, muda tudo. Traz fome. Deus muda tudo, a história. Mas aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Para José, José chega diante de Faraó com ousadia e diz: o Senhor Deus dará a interpretação. Faraó é considerado Deus. Ele afrontou Faraó, porque o Deus que José servia e serve é o maior. Oh, aleluia. É o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Quando João desce lá na ilha de Páscoa, que ele ouve a voz de Cristo, que ele vê Cristo em poder e glória, do capítulo 4, a mesma voz novamente diz: sube aqui. E abriu uma porta do céu. Quando ele chegou lá em espírito, que ele olhou e viu um trono, e viu um assentado sobre o trono. E o que ele diz, o aspecto dele era de jaspe, de sardônia, o trono como esmeralda, ouro puro, como vidro transparente. Oh, aleluia. Esse Deus é terrível. Deus não perde o controle da situação. E esse setor da Beira-Rio é um setor muito criticado, muito desacreditado pelo povo, até mesmo o povo de Deus. É, Deus. Mas o que Deus vai fazer aqui vai ser grande. Aleluia. Glória a Deus Deus. não perde a situação. Deus não perde a história e finaliza aqui. No José da interpretação do sonho, Deus entra na história e diz: escolhe ele, não tem outro este, o que eu escolhi. Lembra de Deus escolher o menor? Lembra de Deus escolher o Gideão? Ismael é tu, quem escolhe é Deus. Lembra de Deus escolher Davi? É tu, é Davi. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando Deus eleva o feixe, quando o sol se curva, Deus estava dizendo: eu escolhi esse daqui. E se cumpriu quando o Faraó estava diante de José, Deus disse: esse aqui, escolhe. Ele diz: porventura teremos outro em quem há o Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E trouxeram José. E aí entra o texto que eu li. Deram um anel, deram linho fino, vestido de linho fino, e colocaram um colar no pescoço. Linho fino na Bíblia representa a vitória de um vencedor. Glória a Deus. A Bíblia diz: aquele que vencer, vestirei ele de veste branca. José venceu. José foi vestido de linho fino. Jesus disse: todo deles aflições, mas tem um ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu. Nós precisamos vencer. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, mas precisamos ser como José, vencedor. Não abrir mão daquilo que Deus nos prometeu, não retroceder. Porque Ele diz: linho fino. Em Apocalipse 19:8, representa a justiça do povo de Deus. Amém, meus irmãos?